Os nossos ídolos de infância estão morrendo, infelizmente. Então, hoje a gente, eu jogo, logo de manhã que eu abri as minhas redes sociais, o meu Instagram, logo que eu me acordei, já fui abrir, já dei de cara com a notícia da morte do ator Ícaro Kurosaki, que interpretava então o nosso aí, no nosso Jaspion, que é um ícone da cultura pop aqui no Brasil, né, e tal. Pra quem acompanhou, eu acompanhei. Na verdade, eu tenho uma vaga lembrança do Jaspion lá na Manchete, porque eu era muito criança quando foi exibido, né, e tal. Eu nasci no ano que o Jaspion começou a ser exibido, né, na Manchete, em 88, né, ele começou a exibir, se não me engano, em mês de janeiro, né, de 88, nasci em maio, e não tenho tantas lembranças quando eu assistia, mas eu lembro que uma vaga lembrança com o meu irmão, a gente se reunia ali pela manhã, passava a tarde também, se não me engano, depois na época ali, passou ali lá na Record, né, e tal. E o Jasper é um ícone da cultura pop no Brasil até hoje, né? Foi lançado esse guia definitivo do Ricardo Cruz, né? Eu tenho o box até a lata aqui completa aqui os DVDs, tem o mangá e tal. E pra gente realmente, por mais que ele não tava mais atuando, né? Depois que ele abandonou a carreira dele, né? Ele trabalhava de instrutor de mergulho lá na região de Okinawa, lá no Japão. Tava trabalhando já por bastante tempo. Tanto que a notícia da morte dele hoje foi dada por um colega dele, né? E tal. Mas ele faleceu no dia 29, né? Foi dada a notícia da morte dele hoje. Como lá no. É a cultura lá do Japão. Não é que nem aqui no Brasil, né? Que a pessoa morre e é dada já, não. É dado um tempo ali, até no respeito aos próprios os familiares, né? E tal, para se despedir, para depois dar a notícia pública. Infelizmente ele não estava mais atuando lá na área, tanto que já foram atrás dele para ele vir participar até de eventos aqui no Brasil e ele se recusava, não queria mais saber, era coisa já do passado, já da vida dele, tanto até alguns fãs brasileiros foram tentar conversar com ele lá onde é que ele trabalhava, acharam o, o local lá que ele trabalhava, ele também não queria mais, né, e tal, não queria mais papo, enfim, né, é uma coisa que era pessoal dele, a gente nunca vai saber, mas o que deixa a gente triste é porque agora realmente, infelizmente, a gente tinha uma pontinha ali de esperança, quem sabe ele poderia, né, e tal, reconsiderar, um dia, quem sabe, vir, repensar, mas não, né, agora infelizmente não vamos ter mais agora realmente o ator do Jasper Kurosaki mais entre nós. Deixa a gente bem triste então, né? Ele morreu aos 64 anos, era super novo ainda, né? 64 anos ainda é novo, né, e tal. É triste, né? Aqui eu tive com o meu irmão na CXP de 2018, esse painel do lançamento do mangá do Jasper, que a JBC ela lançou, né? Até eu comprei, tá ali. Mas é triste a gente saber que os ídolos da nossa infância, que não queira, estão morrendo, né? É triste mesmo, né? Eu fui conhecer realmente o Jasper, que eu lembro, né, realmente dos episódios que eu assisti realmente todos, foi através então aqui do box, né, que eu comprei, então foi em 2012, 2013, se não me engano, a Fox Filmes, né, ela acabou lançando, né, aí foi até, se não me engano, o próprio Ricardo Cruz, né, que fez o pedido lá pra Toei, e eles liberaram, né, e também o guia que o Ricardo lançou em 2021, 2022, eu acho. Bom, eu não me lembro, mas foi mais ou menos isso, né? Que ele lançou o guia. E aqui tá, então aqui os cards, né? Aqui que vieram. E os dois, tanto a primeira parte, né? E tal. E, e a segunda parte, né? É uma pena que a gente não vai ter mais agora realmente o Ícaro Kurosaki entre nós, agora realmente, né? O guia também é lindo demais, é muito bacana, é sensacional. Mas infelizmente hoje perdemos um grande ícone
E ele nunca chegou a vir ao Brasil, nunca chegou a ver o calor. Mas eu fico imaginando se ele viesse ao Brasil em algum evento, Anime Friends, na Comic Con, cara, ia ser uma loucura. A recepção que ele ia ter, cara, ia ser estilo um artista de Hollywood, cara. Tenho certeza, porque o tanto que os brasileiros amam até hoje o Jaspion, assiste o Jaspion, cultua o Jaspion, passa pra filho, já pra neto, o Jaspion. Eu mesmo, até hoje, queira ou não queira, eu vejo alguma coisa ali do Jaspion. Se tá no teu Instagram, se tá no teu Face, lá no TikTok, aqui no YouTube, você encontra todos os episódios no canal oficial lá da Sato. Tem os canais que passam já, tem na Prime Video, tem na Pluto TV de graça para assistir todos os episódios em um canal 24 horas só lá do Jaspion. E os criadores de conteúdo sempre estão falando alguma coisa, lançando, falando sobre o Jaspion. Então o Jaspion é super cultuado, cara. Então por isso que deixa essa. Queira ou não queira, por mais que ele não tivesse o contato mais, não tivesse mais. Mas é o Jaspion, né? É o ator que interpretou o Jaspion, que deu a vida ao Jaspion, que se dedicou em fazer o Jaspion. Ele veio a falecer. Eu virei fã do Jack Chan por causa também do Jaspion, porque quando eu era criança eu achava que era o Jaspion, porque o primeiro filme que eu assisti do Jack Chan foi um kickboxer muito louco, e o dublador era o mesmo dublador lá do Jaspion, o Carlos Takeshi. E eu era criança naquele tempo, tinha meus 8 anos, né? E eu até perguntava, poxa, mas olha o Jaspion, tá passando um filme do Jaspion no SBT. E eu achava que era o Jaspion. Daí eu perguntava, mas ele não se transforma. E era parecido, né? O Jaspion era mais novo, até o corte de cabelo que o Jaspion tinha, aquele meio tipo ali de surfista, né? E tal. O Jack também tinha. O Jaspion era engraçado lá na série, o Jack também era. Então, se eu virei fã do Jack Chan, foi graças a também o próprio Jaspion. Então, é muito triste a gente saber que hoje, infelizmente, a gente perdeu aí, né, o Ícaro Kurosaki, que era um ícone da cultura pop, principalmente aqui no Brasil. Então, muito triste hoje. Então, 2 de julho, você recebe a notícia muito triste da morte de Ícaro Kurosaki, nosso eterno Jaspion.